10 é o quê? A tua palavra. Se eu não buscar o Espírito Santo, se eu não buscar na palavra, não tem azeite. E para que se mantenha a lamparina acesa, a lâmpada acesa é necessário o combustível. Aleluia! Porque lâmpada, você pode olhar, vai ter muitas, mas quais dessas lâmpadas estão acesas? Lembra das 10 virgens? Eram 5 lâmpadas acesas e 5 apagadas. Por que as 5 estavam acesas? Porque tinha azeite. Então, para que eu me levante, para que eu resplandeça, para que eu seja aquilo que Deus me chamou para ser, eu preciso o quê? Buscar combustível. Aleluia. Buscar o azeite, buscar na palavra. Eu entendo que Deus está querendo mais de mim e de você. Ele está dizendo, o combustível está pouco para o que eu quero fazer. O combustível está pouco para as trevas que estão aí fora. O combustível está pouco para que você dissipe essas trevas aí que chegou na tua vida até para te paralisar. Mas quando ele diz, levanta-te, resplandece, aleluia, porque a luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Queridos, uma das coisas que a gente tem que entender, seja o que for que eu vá fazer, a glória não é minha. Se eu não estiver ligada nele, não tem luz. Não sai nada. Tem até um corinho que ele... eu não conheço muito bem, mas diz, se tirar da tomada, não prega, não canta, não faz nada. Porque se não estiver ligado nele, não faz mais nada. Então nós precisamos estar o quê? Ligados nele. Aleluia. E Deus, ele quer mais de mim, mais de você. Por quê? Porque ele quer que você seja, que você brilhe, que você resplandeça. Através do quê? De atitudes que vão glorificar o nome dele. De testemunhos que vão glorificar o nome dele. Aleluia. Porque tudo é para a glória dele. Como João disse, eu diminua, mas que ele cresça. Aleluia. Que eu diminua, mas que ele cresça. Deus quer te fazer brilhar. Mas antes de te fazer brilhar, ele quer que você entenda que a luz não é tua. A luz é dele. Que o brilho vem dele, não é seu. Você não tem luz própria. Você não tem brilho próprio. A luz vem dele. A glória é para ele. Aleluia. Ninguém aqui, queridos, pode nada se ele não for conosco. Aleluia. Então ele está dizendo, eu quero te fazer brilhar em profissões que eu quero te dar, mas a tua profissão, aquilo que você conquistar, tem que glorificar o meu nome e reconhecer que fui eu que dei. Aleluia. Você só chegou aonde chegou porque eu fiz você chegar. Deus quer, querido, nos dar muitas coisas, mas antes eu tenho que entender que está vindo dele e para ele tem que voltar. A glória não é nossa, a glória é dele. Aleluia. Então esse resplandecer é algo que Deus quer fazer. Não é só no espiritual, é em áreas das nossas vidas. Aleluia. Em áreas profissionais, é na faculdade, e é algo que Deus, uma porta que Deus quer abrir. Mas antes dele abrir a porta, ele quer que você entenda que quando ela abrir e você resplandecer aquilo que ele quer que você resplandeça, você reconheça, foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Se não fosse ele, eu não tinha chegado até. Todas as vezes que eu entro por essas portas, eu não me esqueço o dia que a primeira vez eu entrei por ela. Todas as vezes que eu lembro de onde Deus me tirou, eu sei das trevas que Ele me tirou e reconheço aonde
destruída. Mas sabe por que eu entrei? Porque aqui tinha luz. Ninguém me chamou, ninguém me evangelizou, ninguém ligou para mim. Não! Deus me fez ver luz nesse lugar. E a luz me atraiu. Aleluia! E eu decidi, disse para o meu esposo, passando de ônibus aí na frente: eu quero entrar naquela igreja. Porque eu nem sabia chegar até aqui, morava num castelo, não sabia chegar aqui. E aí ele disse: nós vamos ver. Eu cheguei aqui numa terça-feira de culto de doutrina. Mas quando eu coloquei o pé ali, eu coloquei o pé decidida a sair das trevas e entrar não só nesta igreja, mas na luz que Ele estava me atraindo. Aleluia! Quer casamento restaurado? Quer família restaurada? Quer filho na presença? Quer que Deus prepare o melhor marido, a melhor esposa, os melhores filhos? Busca mesmo esta luz. Busca mesmo este combustível e entenda que para resplandecer nós dependemos dele. Aleluia! Deus, ele nos tira de lugares feios. Por isso que eu digo que é um privilégio estar aqui. A gente se sente desse tamanho, mas a gente sabe que é um privilégio estar aqui e valoriza, porque sabe da onde Deus tirou. A gente sabe que tem pessoas muito melhores do que nós, que poderiam estar aqui. Nós não estamos aqui porque somos melhores. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Agora, por que escolheu? Eu não sei, Deus. Porque a gente olha pra gente e diz: Senhor, não sei o que tu viu, mas eu sei que tu me escolheu. Ele escolheu 12 lá, um diferente do outro. Aleluia. Então você olha pra você e diz: Senhor, por que tu me escolheu? Sabe por quê? Porque Ele tem um projeto na sua vida. Manda aí, comanda sua. E outra coisa, Ele não abre mão desse projeto. É por isso que hoje Ele está dizendo: reaja diante daquilo que se levantou para te parar. Reaja diante daquilo que se levantou para não permitir que você dê o primeiro passo que Deus quer. Tem pessoas aqui, queridos, nesta noite, aleluia, nessa madrugada, que Deus quer mudar a história, como mudou a minha e mudou de muitos aqui. Mas Deus quer ter uma posição de verdade, como Deus já tem falado desde o início aqui: posicionamento. Eu não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que Ele quer. Eu não vou para onde eu quero, eu vou para onde Ele quer. Aleluia. Você, queridos, para se posicionar, tem que abrir mão da tua vontade muitas das vezes. Daquilo que você... Não, hoje eu não vou orar, não. Não tem escolha, queridos. Tem dia que eu estou com vontade de orar? Não, tem dia que eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. Tem dia que eu estou com vontade de ler a Bíblia? Não, tem dia que eu não estou com vontade, mas eu vou ler. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu não orar e se eu não meditar, não tem azeite. E a lâmpada se apaga. E as trevas que um dia saíram, elas voltam. Por isso que a gente precisa levantar, reagir diante de situações que se levantaram para nos paralisar. Por isso fica de pé. Aleluia. Fica de pé. Porque já está quase na hora ali da missionária Paulina pregar. E eu quero ouvir, como eu sei que todos vocês querem ouvir, essa mulher de Deus, como já ouviram as outras mulheres de Deus neste lugar. Mas Deus tem uma palavra de comando aqui para pessoas neste lugar, de se levantar e de reagir. Nós vamos orar por você. Amém? Nós vamos orar. Se você, eu não sei, tem tantas pessoas que já veio aqui à frente, mas se você sentiu que Deus está te dando esse comando, se você sentiu que Deus está te dando essa ordem, porque se levantou algo aí na tua vida para tentar te impedir de caminhar, de resplandecer, de brilhar,
te chamou para que você brilhe. Eu quero orar com você. Aleluia. Nós queremos orar com você. Se não tivesse, Deus não estaria falando assim. Então, se tem aqui, nós vamos orar com você. Tem alguém que quiser já chamar o louvor, viu, pastor? Pode chamar, que eu já estou terminando, tá? Se tiver, venha receber combustível aqui. Venha receber algo da parte do Senhor. Porque Ele quer mudar história neste lugar. Deus tem algo a fazer na vida de pessoas aqui, mas elas estão precisando reagir. Porque Deus está dizendo, eu só vou fazer se você reagir. Porque o combustível está na mão dele. Ele comanda a sua. Quem tem que buscar sou eu, o combustível. E para isso eu preciso reagir. E vocês estão nessa vigília, eu tenho certeza que vocês estão reagindo. Mas tem algo que Deus está dizendo, que está requerendo da gente aqui, de algumas pessoas. Eu não estava ali. E tem outra coisa que Deus falou comigo que eu não posso levar para casa. Ele disse, tem muita gente que diz que o tempo cura tudo. Mas o tempo por si mesmo não cura nada. Mas o tempo com Deus cura tudo. Se você passar tempo com Deus, Ele vai curar tuas feridas. E tem gente dizendo, não, o tempo vai passar e eu vou ser curada. Não vai, querido, o tempo por si mesmo não cura. Mas o tempo com Deus cura. O tempo por si mesmo só vai passar. Porque vai uma coisazinha por cima, vai colocando outra coisa por cima e não há cura. Tem que acontecer alguma coisa, como se diz hoje. Aí acontece um gatilho e você não consegue reagir diante da situação. E Deus não quer isso. Deus quer tempo com você para te curar. Para te curar. Tem pessoas precisando ser curadas por dentro. Aleluia. E de repente, você não está conseguindo reagir. Porque precisa ser curada por dentro. Isso. Esquenta a tua mão. Porque tem lâmpadas aqui. Que o Senhor vai fazer uma grande obra. Levanto, orai, comanda, sube demais. Levanto, você vai sentir uma diferença depois dessa vigília. Porque o que Deus está tratando nessa vigília aqui, queridos, conosco, é muito grande. Se você abriu realmente o teu coração, você vai sair daqui hoje. Essa afronta de Satanás, reagindo à tentação que ele coloca aí diante de você, reagindo dizendo não para aquilo que Deus quer que você diga não. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar estas pessoas aqui, os teus servos, e tu sabes
trazer para cada um aqui, meu Senhor, para a glória do teu nome e louvor do teu nome, Pai. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, assentai-vos, meus amados. Eu amo, Senhor Deus, cada homem trabalha de uma forma diferente. Aleluia. Ele vai nos enchendo, vai nos capacitando, porque Ele é Deus soberano sobre a nossa vida. Amém? Queridos, vamos cantar um louvor, um ou dois louvores, para a gente dar uma despertada. Vocês sabiam que a hora mais difícil da vigília é de 2 às 3 da manhã? Até 3h30 são as horas mais críticas, o sono bate, o cansaço, amém? Quando vai terminando melhora, mas de 2 até 3h30, olha lá, estamos na fase crítica da vigília, então nós temos que mexer com os irmãos. Vamos ficar de pé, vamos cantar, irmãos. Vem cá, minha filha, pega esse microfone aqui, vamos cantar. Depois é com a missionária Paulinho. Pode ficar à vontade, tá bom? Sentar na sua igreja, gente. Vai ser uma bênção te ouvir. Canta, minha filha. Nós vamos lá na igreja para parceiro, Senhor. Vamos louvar, dá uma vez que é todo, por favor. Me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração. Mais uma vez eu preciso, Jesus, da tua redenção. Pai, eu quero ser levado por ti.
Vamos falar a verdade, assim, né? Sabe, né? Eu falei para a Jaqueline, eu vou confessar que eu estou com fome, estou cansada, não estou com sono. Eu tomo remédio para dormir, desde quando eu entrei para menopausa, eu tive surto. Daí para frente eu comecei a tomar muita medicação, mas um dos efeitos da menopausa é a insônia, né? Quem está enfrentando a menopausa sabe disso. E eu passei a tomar uma medicação. Então eu estou sem sono. Né? Tomei vitamina para poder passar a noite com vocês com força. Mas não com sono. Agora, cansaço a gente tem. E isso faz parte da humanidade da gente. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, não. Quando eu era pequena, eu sofri muito com o Deus da igreja, né? Eu amava o Deus da Bíblia, mas era uma confusão, porque o Deus da Bíblia não é o mesmo Deus da igreja. Às vezes parecia que o Deus era diferente. O Deus da Bíblia, eu gostava dele, mas o Deus da igreja, eu tinha medo dele. Então, era uma confusão na minha cabeça. Eu era criança, não entendia muitas coisas. E eu dormia no culto, sabe? Eu dormia muito na igreja. Eu era pequeno, acho que eu tinha dormia, não sei. Eu dormia. A igreja ajoelhou para orar e eu fui esquecida na igreja. Eu dormia, ajoelhada e caí do banco assim. Minha mãe foi embora, levou os filhos, eram muitas crianças. E na estação, minha mãe lembrou que voltava com alguém, voltou lá, eu estava dormindo lá na igreja. E a minha mãe, para mim não dormir, para eu não dormir, isso é que ela dizia. E quando eu sentia sono, era o capiroto fazendo cafuné no meu cabelo. Eu ficava desesperada. Foi difícil tirar essa coisa da minha cabeça. Depois, não, isso é natural. É sono é natural. Jesus dormiu no barquinho, não foi isso? Jesus dormiu. Jesus teve fome, cansaço. Isso não tem nada a ver com não ser espiritual, ser muito, né? Não, é humano, irmãos, amém? É humano. Amém. Eu estou maravilhada de ver que vocês têm tanto fôlego, meu Deus. Tem muito fôlego, pastor. Vocês estão pegando muitas horas, a gente fica de pé, uma ginástica, nós crentes é da academia. E a gente fica de pé, levanta a mão, eu já chorei, eu já gritei, eu já falei, eu falei, meu Deus, a gente cansa. Ai, é muita coisa, não é? Isso aqui vale muitas horas de academia, graças a Deus. Né? Mas é um prazer estar com vocês. Amém? É um prazer muito grande. Faz muitos anos que eu não venho aqui. E faz muitos anos que eu não posso discordar. Eu confesso que anos. Tá bom? Mas é um prazer. Meu esposo não está. Meu esposo não tentaria isso. Porque ele trabalhou hoje o dia todo. À noite a gente teve aula lá. A gente tem um projeto com quase 60 crianças na nossa casa. E hoje teve aniversário de um dos professores. Então meu esposo é um dos professores também. Precisou fazer as honras da casa e ele ficou muito cansado. Deu aula também, foi uma das aulas foram dadas por ele. Ele não teria estrutura para estar aqui a noite toda. Eu conheço meu esposo e eu disse que eu viria, a Val viria comigo, não pôde, mas a Jaqueline fez um pouquinho de companhia e ele ficou mais tranquilo, né? E eu quero desde agora agradecer por ter estado aqui com vocês, por estar aqui, ter sido convidado. Para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado, pastor. Mas eu tenho um agradecimento muito especial para fazer a essa igreja, a Assembleia de Deus. Vocês, a matriz foi a primeira porta, depois outras, e aqui veio como consequência, recebendo um SALU aqui. Em dezembro do ano passado eu recebi um telefonema lá da África. Na verdade começou em setembro. A missionária Yara, que é uma amiga, ela fez contato comigo. Ela estava chegando no Brasil, seu esposo e ela têm um orfanato lá em Burkina Faso, no norte da África. Eles trabalham com crianças refugiadas. Vocês devem ter visto o vídeo aqui, né? Esses dias eu recebi um vídeo de Moçambique, onde vários crentes foram vigilados. Vocês devem ter visto esse vídeo. Pois bem, essa é a realidade do Burkina Faso, do norte. As aldeias foram tomadas pelo grupo terrorista. Esses grupos radicais islâmicos, né, Hezbollah, Hamas, Boko Haram, Talibã, eles são todos radicais e eles invadiram a aldeia onde o Samu morava. Um dos preços que ele tem que pagar é não ver mais a família, né? 4 anos, mais quase 5, não vê a mãe e não sabe se poderá vê-los. E
E a Yara me pediu se eu podia fazer uma agenda para ela, porque ela precisa ampliar o orfanato. Até peço que vocês orem, quando virem aqui olhar, orem por ela. Ela tem 18 crianças, mas ela quer adotar mais 10 pelo menos. Ela quer levar para o orfanato. Ela dá apoio a um campo de crianças refugiadas. Estou pedindo a Deus que me dê recursos, porque eu quero visitar esse campo em outubro. Se Deus me der condições para eu estar lá, eu quero estar mobilizando igrejas para a gente levar alimento, roupa, calçado, brinquedo para essas crianças. Os pais são mortos e eles pegam os meninos para treinar, para combatentes, pegam as meninas. Os meninos de 14 anos se casam lá. O Salu deve ter contado para vocês que fizeram o casamento dele, tem direito a 4 esposas. Então crianças são tomadas por essas como esposas. E a missionária tem esse projeto, ela resgata essas crianças e ela precisa comprar uma van para caber agora, comportar essas crianças, porque eles têm um carrinho, uma moto, popular, uma carrocinha, e não cabe as crianças todas. Agora não está cabendo, 18 não cabe. Então são várias viagens para levar para a escola, para buscar para a escola. Leva um grupo, depois leva outro grupo e transportar para a igreja. Então precisa de uma van. E ela me pediu ajuda para percorrer algumas igrejas, mostrando o projeto. E nós fizemos, meu esposo é intérprete, meu esposo é professor de inglês, e o pastor Balim pregava em inglês, então ele fala 8 idiomas. Mas ele gosta de pregar em inglês, ele gosta muito do meu esposo, eles são muito amigos, então fizemos essa agenda. E aí, quando ela voltou para lá, ela me ligou em dezembro e disse: Paulina, preciso que o Saul venha para cá. Ele foi a primeira criança, praticamente, fruto do resgate, 17 anos atrás. Eu tenho fotos dela com ele com 8 anos de idade. E ele hoje é enfermeiro, técnico de enfermagem, fez missões. Ele veio para o Brasil, ele veio refugiado, escondido, né, para cá, para escapar lá, de lá para o terror. E agora ele está aprendendo a cortar cabelo. Minha garagem virou um salão, e as criancinhas do projeto viraram cobaias, e eu consegui 2 profissionais, e ele já está cortando direitinho, para poder voltar com mais uma habilidade. E nós tínhamos um alvo de 4.500 em janeiro, mas no início de fevereiro foi para 6.800 a passagem dele. E essa igreja contribuiu. Nós compramos a passagem. Olha, vocês foram muito generosos, deram uma oferta. Essa oferta somou com algumas outras que nós ganhamos e a passagem foi comprada. Graças a Deus. E Deus tem abençoado. Acho que se a gente somar tudo já conseguimos quase 15 mil reais. O alvo dele agora é comprar uma moto, ele precisa de uma moto para você tirar a habilitação, são várias necessidades, né? Mas Deus tem nos surpreendido. Então, muito obrigado a vocês. Vocês foram conectados com esse propósito. E quando lá no céu a missionária foi chamada, Saul foi chamado para receber o galardão. A Bíblia diz, irmãos, que tal é a parte dos que foram, como é a parte de quem ficou tomando conta da matriz. Então, vocês receberão o mesmo galardão. O Saul, que é a pastor Yara, que é a pastor Bari, podem ter certeza que é a Bíblia que confirma isso. Amém? Eu vou compartilhar com vocês uma mensagem que eu confesso para os irmãos, um texto que eu nunca vi ninguém pregar e eu também nunca preguei. Quando me convidaram, e eu soube que era por conta do mês da mulher, né, as mulheres estão aqui, eu confesso que a gente é tentada a falar, eu tinha muitas mensagens para pregar aqui hoje sobre mulheres. As 4 mulheres na genealogia de Jesus, eu amo essa mensagem, porque Mateus, de 39 mulheres, porque ele cita 42 homens, 42 homens, excetuando José, excetuando Jesus, que não geraram. Nós temos aí 40 homens que geraram. Se 40 homens geraram, 40 mulheres fizeram parte do processo. Se era para citar mulheres, citasse todas, porque só citou 4. Se não era para citar, não citaria ninguém. Se citou 4, então tinha alguma razão. E eu quis saber por quê. E fiz uma mensagem maravilhosa, os 4 retratos da graça. Queria compartilhar essa mensagem.
pregar sobre Marta e Maria, preguei semana passada. O que acontece quando você tem a mentalidade de que pode ter a presença, convida Jesus para estar na sua casa, mas despreza a palavra. Quando você na sua mente separa a pessoa dele, a presença dele, da palavra dele. Quais são os efeitos disso? Porque ela tem a presença e a presença não faz o efeito que deveria fazer. Poderia pregar essa mensagem. Pensei, vou pregar. Poderia pregar a mensagem sobre aquelas mulheres que foram até Salomão para falar sobre o filho, disputar o filho. Mães que colocam seus filhos sob o perigo. Uma mata o filho por colocar peso de adulto sobre a criança. A outra perde o filho por dormir e não perceber que o perigo está dentro da sua casa. Mães que estão com o filho sob perigo. Poderia pregar sobre Ana. Eu coloco uma mensagem sobre Ana, porque se há uma pessoa que me surpreende no Antigo Testamento é Samuel. A envergadura espiritual de Samuel se assemelha a Moisés, praticamente. Que Moisés foi da sua geração até Samuel é da sua geração para frente, até Jeremias. E Samuel tinha tudo para não ser o que foi, né? Porque o pai polígamo adota um modelo cultural permitido, mas não estabelecido por Deus, não era o que Deus queria. Muitas coisas Deus permite, mas não é o que Ele quer. E Eucana adota um modelo cultural para a sua família e não o modelo que Deus queria. Então, Samuel não tem uma referência de pai. E quando vai estudar, vai para uma escola com professores prostitutos, que eram os filhos de Eli. Então, um rapaz que tinha tudo para se perder. E como ele se torna o que se tornou? Quem é responsável por sua moldura espiritual? Ana. Poderia pegar sobre Ruth. Eu amo o livro de Ruth. Ruth faz 3 escolhas. No capítulo 1, ela escolhe a terra de Boaz. No capítulo 2, ela vai para o campo de Boaz. No capítulo 3, ela vai para a cama de Boaz. 3 níveis de intimidade com Deus. Poderia pregar sobre Sara e Agar, que acontece quando uma pessoa, por conta de privilégios, perde noção da sua posição. Agar perdeu noção de que Sara era sua senhora. Eu poderia escolher várias mulheres da Bíblia. O que acontece quando uma mulher se levanta? Débora se levantou. Eu fiquei pensando, eu vou pregar essa. Eu fiquei com tanta coisa na minha cabeça. Mas eu tenho lido o livro de Reis. Na minha leitura devocional, terminei Samuel, fui para Reis. E irmãos, eu passei os capítulos de Reis, eu já passei desse capítulo aqui, os 3 capítulos. Pela pintura eu sei pelo lápis de cor, né? Então, pelo lápis de cor, eu estou aqui no capítulo 21. Eu sei que eu vou pintando. Mas eu passei pelo capítulo 13 e esse capítulo não me saiu da cabeça durante um tempo. Eu vou para frente e volto nele. Eu vou para frente e volto nele. Então, quando eu pensei em pregar aqui, eu falei, eu não vou pregar nenhuma mensagem que eu já tenho pregado. Eu fiquei com esse capítulo, eu falei, eu vou refletir nesse capítulo, porque esse capítulo não saiu da minha cabeça. Ficou me incomodando, era como se... Era uma leitura que eu já tinha lido, não tinha entendido, passo por cima, mas ela nunca tinha me incomodado como me incomodou de uns dias para cá. E como eu tinha essa responsabilidade aqui, eu falei, Senhor, eu vou meditar. Então, eu tirei essa semana 3 dias para me debruçar sobre esse capítulo. Eu não fui até o final na reflexão. Eu vou até o ponto em que eu consegui. Amém? Capítulo 13 fala sobre a morte de um homem de Deus. É uma leitura de 34 versículos. E eu queria fazer essa leitura. Amém? Amém. Diz assim, quando a minha versão, irmãos, ela é judaica, tá? Então, mas você pode acompanhar aí na sua versão. Quando, aqui na sua versão é Jeroboão, a minha é a Raavo. Quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, um homem de Deus veio de Judá direto para Betel.
com a palavra de Adonai. E pela palavra de Adonai, ele clamou contra o altar. Altar, altar. Eis o que diz Adonai. Um filho nascerá na casa de Davi. Seu nome será Yoshiahu. Ele sacrificará os Kohanim, ou sacerdotes, dos altares idólatras, que sobre você queimam incenso. Eles queimarão ossos humanos sobre você. Naquele mesmo dia, ele também enviou um sinal. Este é o sinal com que Adonai declara: o altar será partido em pedaços, as cinzas que estão sobre ele se espalharão. O rei ouviu o que o homem de Deus disse e como o denunciou ao altar de Betel. Jeroboão retirou suas mãos do altar e disse: prendam-no. Entretanto, a mão com que ele havia apontado contra o homem de Deus ficou de tal maneira paralisada que ele não pôde mais fazê-la voltar ao normal. Além disso, o altar partiu-se ao meio e as cinzas se espalharam conforme o homem de Deus havia dito que aconteceria. Cumprindo-se assim a palavra de Adonai. O rei então replicou ao homem de Deus: peça a Adonai, seu Deus, disse ele, interceda por mim, para que minha mão me seja restaurada. O homem de Deus orou e a Adonai, e a mão do rei foi restaurada, tornou-se como era antes. O rei disse ao homem de Deus: venha para casa comigo, descanse um pouco, e eu darei uma recompensa a você. Contudo, o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que você me dê metade de sua casa, eu não aceitarei a sua hospitalidade, nem comerei ou beberei nesse lugar, pois esta é a ordem que recebi por meio da palavra de Adonai: não coma, nem beba água, e não retorne pelo mesmo caminho pelo qual você for. Assim, ele foi por outro caminho, e não retornou pelo caminho pelo qual tinha ido até Betel. Em Betel morava um profeta já idoso, e um de seus filhos veio e lhe contou todas as coisas que o homem de Deus havia feito naquele dia, naquela cidade. E eles disseram também a seu pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O pai lhes perguntou qual o caminho por onde ele seguiu. Os filhos tinham visto por que estrada o homem de Deus havia seguido. O profeta então disse a seus filhos: selem um jumento para mim. Eles prepararam o jumento para ele, e cavalgando ele foi à procura do homem de Deus. E ele o encontrou assentado embaixo de um carvalho e lhe perguntou: é você o homem de Deus que veio estudar? Ele respondeu: sou eu. Disse o profeta: venha comigo até minha casa e coma alguma coisa. O homem de Deus respondeu: não posso voltar com você, partilhar de sua hospitalidade. Não comerei nem beberei água com você nesse lugar, pois me foi dito pela palavra de Adonai: você não deve comer nem beber água ali, e você não voltará pelo mesmo caminho por que foi. O profeta então replicou: também eu sou profeta como você. Um anjo me falou pela palavra de Adonai e disse: traga-o de volta com você para a sua casa, de maneira que ele possa comer e beber água. Ele, porém, estava mentindo. E o homem de Deus retornou e comeu e bebeu água em sua casa. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra de Adonai veio ao profeta, aquele que havia trazido o homem de volta, e ele bradou para o homem de Deus, o qual tinha vindo de Judá: assim diz Adonai: uma vez que você se rebelou contra a palavra de Deus, não obedeceu a mitzvah, ou ao comando que Adonai, seu Deus, lhe deu, antes que voltou, comeu e bebeu água, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Depois do homem de Deus ter comido e bebido, o profeta idoso preparou o jumento para ele e o levou de volta. Todavia, depois do profeta ter partido de volta, um leão veio ao encontro do homem de Deus na estrada e o matou. Seu corpo ficou estendido ali na estrada, com o jumento e o leão perto dele. Ao longo do tempo, algumas pessoas que passavam por ali viram o corpo estendido, o leão e o jumento sentados próximo ao corpo. Foram e falaram acerca disso na cidade onde o profeta idoso morava.
Quando o profeta que havia trazido o homem de volta da estrada ouviu sobre o que tinha acontecido, disse: ele era um homem de Deus que se rebelou contra a palavra de Adonai. Por isso Adonai o entregou o leão para que fosse rasgado em pedaços e morto, a fim de que se cumprisse a palavra que Adonai lhe havia dito. E disse a seus filhos: cede o jumento para mim. Eles o selaram. E foi e achou o corpo do homem de Deus estendido na estrada, tendo o jumento e o leão ao lado do corpo. O leão não tinha comido o cadáver, nem atacado o jumento. O profeta tomou o corpo do homem de Deus, deitou-o sobre o jumento, trouxe de volta para a cidade onde ele vivia, para lamentar e enterrá-lo ali. Ele enterrou o corpo na sua sepultura, e eles prantearam a sua morte. Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, o profeta idoso disse a seus filhos: quando eu morrer, coloquem-me na mesma sepultura em que está o homem de Deus. Deixe meus ossos perto dos ossos dele, pois a mensagem que ele declarou pela palavra de Adonai contra o altar em Betel e contra todos os templos nos lugares altos próximos da cidade de Somorom certamente se cumprirá. Depois disso, Jeroboão não abandonou seus maus caminhos, mas continuou designado entre todo o povo o sacerdote para os altares idólatras. Consagrou qualquer um que ele quis para ser sacerdote nesses altares. Isso trouxe pecado para a casa de Jeroboão, levando à queda e a sua eliminação da face da terra. Essa é uma história que eu nunca tinha entendido. E quando você não entende, você passa adiante, quando você não quer ter trabalho para pensar. Existem textos que são fáceis de compreensão na Bíblia, não são? Mas existem textos que não são fáceis de compreensão. E existem textos que a gente gostaria que nem estivesse ali. É verdade ou não é? Eu conheci uma irmã que achava que o livro de Cantares não podia estar na Bíblia. Quando ela lia aqueles versículos, né? Beije-me com os beijos da tua boca. Ela ficou apavorada. Né? Desvia de mim os teus olhares, porque eles me perturbam. Isso não vem de Deus, isso não é inspirado. Né? E ela dizia que esse livro não devia estar na Bíblia. E outras pessoas, eu já tive um professor no seminário que dizia que as genealogias também podiam ser tiradas da Bíblia. São um sonífero de Deus. Quer fazer seu filho dormir, lê a genealogia. Né? Você não entende, não tem história. É só nome, então não tem história, não tem encadeamento de raciocínio. Né? E existem textos que desafiam a gente. Esse é um texto que me desafiou essa semana, sobremodo, porque me incomodou. Esse texto tem 34 versículos, irmãos, e eu contei. Eu sou uma pessoa que, quando eu medito na Bíblia, eu uso um método, né? Não sei que nome que dá para esse método, mas eu sublinho tudo que é repetido, ou risco tudo que é repetido. O que se repete aqui é a expressão homem de Deus. Se você for pegar só a expressão homem de Deus, você vai contar 22 vezes. Mas se você for pegar os pronomes que substituem essa expressão, você vai encontrar você, lhe, ele, no. Você vai pegar sujeito oculto das orações, o homem de Deus como sujeito oculto, o total dá 87 vezes. Em 34 versículos, o homem de Deus é mencionado, seja na expressão ou nos pronomes que substituem a expressão, quero que você compreenda isso, ou no sujeito oculto da oração, você vai encontrar 87 vezes. Então, qual é a ênfase desse texto? É o homem de Deus. Amém? Quando o autor dá muita ênfase a uma coisa, aquilo me chama a atenção. É uma ênfase tão clara que não dá para deixar de considerá-la. Agora, o que você tem aqui? Você tem um homem sendo chamado de homem de Deus e o outro sendo chamado de profeta. Mas é o mesmo autor que está fazendo essa distinção. Eu acredito que o autor ou o compilador, o livro de Reis é uma compilação, vários profetas escreveram a história dos reis, particularmente eu defendo o texto de Jeremias, o compilador, alguém fez
pegou todas essas coletâneas dos profetas e fez o livro de Reis. Se foi um único autor, se foi um único compilador, esse compilador está usando uma expressão que distingue dois tipos de pessoas. Isso me chamou a atenção. E eu fui procurar quem é chamado de homem de Deus pelo autor de Reis. O autor do livro de Reis vai usar a expressão homem de Deus para o profeta Elias e para o profeta Eliseu. Quando Elias foi buscado por aquela tropa de homens que o rei Acasias mandou buscar, a Bíblia diz que aqueles homens vieram com um capitão, a primeira tropa, e eles disseram: homem de Deus, o rei mandou que nós levássemos. E Elias disse: eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus homens. O rei manda uma segunda tropa, a mesma história. Homem de Deus, desce conosco, porque o rei mandou buscá-lo. E Elias de novo: se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu. Percebe a expressão homem de Deus. Quando Elias foi à casa da viúva, e ele disse que a farinha da panela não se acabaria, nem o azeite da botija não faltaria, até que viesse chuva sobre a terra, aquela mulher não disse nada, apenas fez o bolo, mas ele ficou hospedado ali. Quando aquele filho daquela mulher morreu e Elias ressuscitou aquela criança, e depois de um tempo de convivência dentro da casa, que isso acontece, ela diz para ele: agora eu sei que você é um homem de Deus, que tudo que Deus fala através da tua boca se cumpre. A palavra de Deus na tua boca é verdade. Olha o que ela diz: agora eu sei que você, ela não disse profeta, ela diz: agora eu sei que você é um homem de Deus. Eliseu, quando ele está passando por Sunem, uma mulher de posses, uma mulher rica, ela diz para o seu marido: eu vejo que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus, não é isso? E depois, na verdade, ele vai à casa dela, ela dá comida a ele, e depois ela diz para o seu marido: vamos fazer para ele aqui um quarto. Ela o hospeda e ela o observa. Então a expressão homem de Deus, ela é usada pelo mesmo autor dessa história para designar Elias e Eliseu, mas também é usada no livro de Samuel para falar sobre Samuel. A Bíblia diz que quando Saul foi buscar as ovelhas do seu pai, as jumentas, melhor dizendo, do seu pai, ele estava junto com um criado. E ele, depois de 3 dias, não achava as jumentas, decidiu voltar para casa. E o seu criado, o seu pajem, diz para ele: olha, aqui na cidade está um homem de Deus. Era Samuel. Ele diz: é um homem de caráter íntegro, é um homem que tudo que ele faz, Deus fala, através dele se cumpre, e é um homem respeitado. Então, quando a Bíblia usa a expressão homem de Deus, ela está indo além do caráter só de profeta. O que quer ser profeta? Nabi. Nabi é aquele que fala, é aquele que proclama. E não apenas o profeta de Deus era chamado de profeta, mas Baal também tinha os seus profetas. Jeremias luta contra falsos profetas. Balaão foi chamado de profeta. Então o autor aqui está colocando, quando uma pessoa era chamada de homem de Deus, mais do que profeta, era porque aquela pessoa tinha na sua conduta, na sua fala, no seu comportamento, uma vida de acordo com os padrões de Deus. Não era apenas uma pessoa que profetizava em nome de Deus. Vamos entendendo? Então, claramente aqui, o autor já está fazendo uma distinção entre esse homem de Deus que sai de Judá para Betel e o profeta que mora em Betel. Ele está fazendo essa distinção. Ele está usando 2 títulos diferentes
para dois homens. Um é visto como profeta, o outro é visto como um homem de Deus. Então, para o autor, embora os dois fossem profetas, embora os dois tivessem um viés profético, uma vertente profética ministerial, eles se distinguiam no seu padrão de comportamento. O que esse texto vai dizer para a gente? Qual é a história? A história diz que esse homem de Deus, ele morava em Judá, ele era de Judá, ele era do sul. Deus desloca esse homem do sul para o norte, para a cidade chamada Betel. E esse homem então vai com uma mensagem. Percebe que ele vai para um lugar onde já morava um profeta. Então, se era uma questão de falar, já tinha em Betel uma pessoa que Deus podia usar. Sim ou não? Sim. Se era uma questão de falar, Deus tinha em Betel alguém com ministério profético que Deus podia usar. Por que Deus tem necessidade de deslocar uma pessoa do sul para o norte? Porque Deus precisa, se ele já tem no local alguém, porque Deus tem que trazer de longe alguém para trazer uma mensagem. Se naquela cidade tem alguém que Deus poderia usar. E qual é a mensagem, irmãos? Qual é a mensagem que aquele homem traz de Judá para Betel? A gente viu aqui que ele tem duas sentenças. A primeira sentença ele emite contra os sacerdotes. E a segunda sentença ele emite contra o altar. Ele diz que os sacerdotes que sacrificavam teriam seus ossos ali consumidos, queimados. Seus ossos também seriam sacrificados. Seus ossos seriam consumidos. Aqueles que queimavam o incenso no altar teriam seus ossos queimados. E ele diz que aquele altar, aonde os sacrifícios eram feitos, seria fendido, seria destruído. Ele está trazendo duas sentenças. Mas o que me chama a atenção? A Bíblia diz que ele chega com essa sentença exatamente na hora que o rei Jeroboão estava oferecendo incenso. Na hora que o rei ia começar a oferecer incenso sobre o altar, aparece um profeta para falar contra o altar. Isso eu quero que vocês pensem aqui. Por quê? Porque quem tinha construído aquele altar foi o rei Jeroboão. No capítulo 12, se você voltar aos versículos, você vai ver que o rei Jeroboão ergueu um altar em Betel e um altar em Dan. E por que ele fez isso? Esse rei tinha sido era filho de uma serva de Salomão, filho de Davi. No reinado de Salomão, ainda no reinado de Salomão, o profeta Aías encontrou-se com esse homem chamado Jeroboão e deu a ele uma palavra profética. E o profeta Aías disse que Deus ia dividir o reino. E 10 tribos Deus daria para ele. E ele disse, o profeta Aías disse, e Deus diz que se você guardar a lei, guardar os mandamentos, não se desviar, andar no caminho de Davi, Deus vai confirmar a sua dinastia. Salomão tomou conhecimento dessa profecia. E Salomão começou a perseguir Jeroboão. Jeroboão então foge e se exila no Egito. Fica no Egito até Salomão morrer. O filho de Salomão, Roboão, assume o trono. Quando Roboão assumiu o trono, os moradores de Israel do norte, as tribos do norte, não estavam satisfeitas, porque para manter o luxo de Salomão, irmãos, para manter o luxo do Reino do Sul, para manter aquelas 1000 mulheres, para manter todos aqueles cavaleiros, todo o seu exército, tudo que ele tinha, Salomão colocou impostos sobre o povo. Quem paga tudo isso? Quem paga a conta? E aí então, quando Salomão morre, o filho dele assume um grupo que não concordava em pagar impostos tão altos, vai até Roboão pedir
que ele abaixe os impostos. O que eles fazem? Esses homens, eles vão ao Egito, trazem Jeroboão, que é um líder, que é articulado, politicamente falando, para ir falar com eles, para representá-los. E olha o que faz, não ouvir um conselho. Roboão não ouviu o conselho dos homens mais idosos que disseram: abaixa, ouve o povo. E aí então as tribos se rebelam contra Roboão e elegem Jeroboão seu rei. Aonde esse homem estava? No Egito. O que ele vai fazer agora, quando ele é rei de 10 tribos? Primeira coisa que ele pensa: esse povo todo ano tem que ir a Jerusalém. Lá está o templo, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Esse povo vai para lá adorar. Eles vão sair do meu governo. Então o que ele faz? Uma jogada política. Como ele estava no Egito, ele importou o culto ao bezerro, que era o culto do Egito. No Egito se adorava Íris, Osíris. Qual era a imagem dada a esse Deus da fertilidade? Era um bezerro, era um touro. Esse touro, essa divindade era adorada na Pérsia como Deus Sol. Na Índia, essa divindade é Shiva. Em Roma, essa divindade era Mithya. Os nomes mudaram em alguns lugares, mas é o mesmo principado. Vocês vão lembrar que quando Israel saiu do Egito, que Moisés foi para o monte, lembram disso? Vocês conhecem a Bíblia? O que o povo fez? O que Arão fez? Qual foi a forma do ídolo que eles construíram? Um bezerro. Porque aquela era a divindade que eles conheciam como a divindade principal do Egito. Jeroboão ficou lá no Egito, presta atenção, esse lado lá, ele vem de lá, com essa mentalidade, com essa religiosidade. Então ele constrói um altar, 2 altares, um em Betel e um em Dan. Ele constrói 2 bezerros, coloca um em Dan e um em Betel. E ele diz para o povo: esse é o seu Deus que te tirou do Egito. E ele então vai para o meio do povo e escolhe alguns homens para serem sacerdotes. E estabelece o culto ao bezerro como religião oficial de Israel. E eu quero que vocês entendam isso. Jeroboão faz essa jogada política, porque o que é jogada política? Nada une mais as pessoas do que a religião. Nada separa mais as pessoas do que a religião. Ele quer unir as tribos sob seu controle, sob seu governo. A religião une pessoas. Olha quantas pessoas tem aqui. Olha quantas barreiras foram quebradas aqui, só nesse grupo. Barreiras denominacionais. Sou Adriano, você é Adriano, deve ter batista, deve ter gente aqui de outra denominação. Barreiras denominacionais são quebradas aqui. Aleluia! Barreiras geracionais são quebradas. Adolescentes ouvindo pessoas de adultos. Onde a gente já viu isso? Nessa geração. Mas um monte de adolescente está aí ouvindo a gente. Já estou chegando nos 60 daqui a 3 meses. Barreiras geracionais quebradas. Barreiras sociais. Tem gente aqui talvez da classe média. Tem pessoas aqui de uma classe mais inferior. Todo mundo aqui junto e misturado. Tem pardos, negros, brancos. Está todo mundo aqui junto, misturado, levantando a mão, glorificando, unidos pela mesma fé. Quem faz isso? Só Deus. O pastor disse aqui que os discípulos eram 12. Tinha tudo para dar errado. Onde você bota alguém do PT junto com o PL e vai dar certo? Mas Jesus pegou um cobrador de impostos da esquerda e bota alguém, não é isso? Que não queria pagar impostos da direita e bota junto e tá lá, vai conviver junto. Mateus e publicano.
de separação. De todos ele faz um só povo, unidos pelo mesmo Espírito, na mesma fé, um só Pai, um só Senhor, como diz Paulo. Igreja é isso. Então, Jeroboão entende que a política, o controle político só pode ser obtido se ele tiver uma religião que una as pessoas. Então ele vai usar a religião como instrumento de controle. Agora, quero que os irmãos entendam isso. Ele usa a religião, ele usa o nome de Deus como instrumento de controle. Isso é importante por quê? Porque quando aquele profeta usa o nome de Deus, um anjo me falou, ele apela para o sobrenatural. Deus também falou comigo, através de um anjo, para levar uma pessoa a desobedecer a Deus. Ele está refletindo o comportamento do seu rei com o povo. Ele está sob a influência de uma pessoa que tem aquele mesmo tipo de comportamento. Por isso que ele não tem autoridade para confrontar o rei. Porque quando você tem o mesmo comportamento que o outro, você perde a autoridade para corrigir o outro. Meu Deus! Você tem que entender isso. Então, Jeroboão, irmãos, quando ele faz isso, você vai ler depois o livro de Reis sobre essa perspectiva. A Bíblia diz, o reino do norte teve 19 reis. 14 deles, 14, são descritos com essas expressões. Só muda o verbo, mas o sentido é o mesmo. E andou no caminho de Jeroboão, e fez o que Jeroboão fez, e não se desviou do caminho de Jeroboão, e seguiu o caminho de Jeroboão, e andou nos pecados de Jeroboão. Você vai ver que a expressão muda o verbo, mas o significado é o mesmo. Ele fez a mesma coisa que Jeroboão fez. Nadab, Baasa, Omri, Sinri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Menahem, Pecarias, Petra. Você vai ver a história. 14 reis, quase 300 anos. Quantas gerações fizeram a mesma coisa que o rei Jeroboão? Jeú exterminou o culto a Baal, mas não exterminou o culto ao bezerro. Sucumbiu ao culto ao bezerro. Não houve no Reino do Norte nenhuma reforma. Não houve no Reino do Norte nenhum retorno para Deus. O que aconteceu no Reino do Sul? Não houve nenhuma reforma religiosa. Isso mostra, irmãos, a influência. Ali, quando Jeroboão estabeleceu aquele bezerro, deu-se início ao afastamento. A Bíblia diz que Deus se afastou do Reino do Norte. E o autor do livro de Reis, no capítulo 17 do segundo livro de Reis, você vai ver que o autor diz que Deus se afastou, que aquela nação foi para o exílio e se perdeu por conta dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Meu Deus! E aí então, qual era o nível desse pecado? Qual era a força espiritual desse principado que veio do Egito e pegou as 10 tribos e disse: agora ele é o rei? Porque Israel deixou de ser o reino de Deus. O reino do norte não era mais chamado meu povo, diz o Senhor. Deus não chamava aquele povo de meu povo. O povo não chamava Deus de seu Deus. O Deus daquele povo era Osíris, era Íris, era um principado importado do Egito. Então, Jeroboão não apenas usou a religião como instrumento de controle, mas o próprio Jeroboão estava no altar. Agora eu quero trazer vocês para a cena. Porque quando esse profeta vem de Judá a Betel, e não está o rei oferecendo incenso, o rei já está com tudo pronto. Chega um profeta e denuncia que o altar vai se vender. O que o profeta está fazendo na frente do rei?
perceba que ele está diante da autoridade máxima. Ele está diante do principado representado na imagem do altar. E está diante daquele que tem a autorização do principado, que autoriza o principado a ficar ali, que é o rei. Então, a gente tem um culto estabelecido que competia. E competia como uma afronta, porque Betel foi chamado de Betel por Jacó. E quando Jacó deu o nome de Betel para aquela cidade, porque se chamava Luz, foi porque Deus apareceu naquela escada e ele disse: Deus está nesse lugar, eu não sabia. Betel é casa de Deus. O nome Betel significa casa de Deus. No lugar da casa de Deus. Foi o primeiro lugar que Abraão ergueu o altar quando chegou em Canaã. Imagina a afronta para Deus. Na casa dele. No lugar que ele apareceu. No lugar que ele exigiu um altar. Agora tem um principado instalado. E toda uma nação adorando aquele principado, dizendo: foi ele que nos tirou do Egito. Isso é uma afronta para Deus. É um nível de afronta. E vem esse profeta. E denuncia isso. É um nível de autoridade espiritual elevado. É um nível de autoridade civil. Daí então eu entendo porque esse homem veio não como um profeta, mas ele veio como um homem de Deus. Ele vem como um representante de Deus. Ele não apenas está falando no nome de Deus, ele está sendo Deus ali. Ele está representando Deus ali. Meu Deus. Quanto maior o nível do confronto, irmãos, maior é o nível de autoridade que se exige daquele que confronta. Guarde isso. E Deus vai confirmar a autoridade desse homem de duas formas. Como Deus confirma? Deus confirma através de sinais. 2 sinais. Primeiro, o primeiro sinal foi quando ele falou contra o altar. O rei se sentiu, e na verdade, qualquer pessoa se sentiria. Ele mandou construir o altar. Ele ergueu o bezerro. Ele está sendo ali confrontado na frente dos sacerdotes. Alguém está dizendo que o altar vai se perder. Alguém está dizendo que aquele culto não vai dar certo. Alguém está dizendo que aquilo está errado. Ele levanta a mão e diz: prendam-no. Quando ele faz isso, o seu braço paralisa. A medicina chama isso de apoplexia. É quando há um choque no sistema nervoso que faz com que toda a musculação fique rígida e você não consegue mover o braço. Aquele rei é assaltado por uma apoplexia. Paralisa seu braço. Esse é o primeiro sinal. O que Deus está mostrando? O que o rei está percebendo? Eu estou diante de um poder que vai além de mim. Está acima de mim. É o primeiro sinal. E o segundo sinal, a Bíblia diz que o altar se fende, que o altar se rompe. É o segundo sinal. O profeta disse que o altar se fenderia e o altar se parte, o altar se quebra. Eu tenho uma amiga, com mais de 20 anos foi para Santo Antônio. Sandra, irmã Sandra. Eu me lembro que quando ela começou a frequentar minha casa, eu fiz o discipulado dela. O diabo colocou essa mulher no Santa Mônica, nas bromélias, Magé, numa clínica. Ela veio parar em 3 clínicas para loucos, doentes mentais, e eu fui acompanhando em cada clínica. Eu sabia que aquilo era precisava de libertação. E graças a Deus ela ficou liberta. Mas quando ela se converteu, o marido se converteu, e começou a orar por ela. E ela não aceitava de jeito nenhum. Ela não queria saber do Evangelho. E ela ficou doente. E foi parar no hospital. E eu fui ver esse quarto. Ela tinha um quarto onde ela dava atendimento, com estátuas erguidas para tudo quanto é lado. Era o quarto santo dela. Eu fui lá para ver.
E ela dizia para ele lá no hospital: não toque nos meus santos, não toque nos meus guias, não toque. Porque ela ficou internada e ele crente, e ele não tocou, ele só orou. E veio uma chuva, e veio um vento, e uma árvore que estava do outro lado do muro, na casa do vizinho, a árvore envergou, caiu sobre a laje, a laje perdeu no meio, todas as estropas. Que não foi ele, não foi ninguém, foi o vento que deu na árvore da casa do vizinho, e a árvore envergou para o lado contrário. Aí então ele entendeu que havia um poder sobre sinal que mostra que aquele poder com que você está lutando contra é maior do que você. Isso foi o que aconteceu aqui. E quando Deus, irmãos, a primeira coisa que eu observei aqui foi quando Deus paralisou o rei, quando Deus fez com que a mão do rei sofresse aquela rigidez nos seus músculos. O que Deus está fazendo com o rei foi a mesma coisa que Deus fez com Elias, quando aqueles 50 homens foram lá, a mão do rei Acasias. O que a Bíblia diz? Que o fogo desceu e consumiu 50 homens. Foi a mesma coisa que Deus fez com Eliseu, quando o rei da Síria mandou uma tropa de homens para prendê-lo. Ele estava em Dotã, vocês conhecem a história, e ele adivinhava os conselhos do rei da Síria. A Bíblia diz que o rei mandou uma tropa, um exército, um destacamento militar, e a Bíblia diz que Eliseu orou e todo mundo ficou cego. Deus paralisou o exército que ia buscar Eliseu. Percebe que é a mesma coisa. Deus paralisa aquele que se levanta contra, porque aquela pessoa está muito indefesa diante daquela tropa. É 1 contra 100, é 1 contra 50 e armados. Não, não é um não. É Deus. O que está acontecendo aqui, quando Deus paralisou, foi o mesmo que Deus fez com Moisés, com Coré, Datã, Abirão. 250 homens se levantaram contra Moisés, e a Bíblia diz que a terra abriu, tragou Coré, Datã e Abirão, e um fogo veio, consumiu 250 homens. A proteção de Deus é imediata. O livramento de Deus é imediato. Por causa do nível de autoridade espiritual que está sobre aquela pessoa. Quando Deus fendeu o altar, Deus está confirmando não apenas agora o profeta como seu profeta, como seu representante, mas Deus está confrontando o ídolo adorado no altar. Foi a mesma coisa que Deus fez com Elias lá no Carmelo, quando aqueles homens profetizaram, se rasgaram e o fogo não veio. E quando Elias dobrou os joelhos e clamou e o fogo veio, Deus estava dizendo: Baal não tem poder aqui. Meu Deus! Foi a mesma coisa que Deus fez com a arca, entrou no templo de Dagon, ficou a arca de Deus e a estátua de Dagon. E no dia seguinte, a estátua estava prostrada, botaram a estátua de pé de novo. E no dia seguinte, a estátua quebrada e a cabeça cortada. Aleluia! O que é isso? É Deus dizendo: Dagon não é nada, eu sou Deus dos deuses. Foram dois sinais que autenticavam a autoridade do profeta e autenticava a autoridade daquele que enviou o profeta. Os irmãos entendem aqui? A gente tem aqui um confronto que exigia, porque o rei era da mais alta patente civil e havia por trás dele um principado autenticado, adorado por ele, representado ali naquele bezerro. O confronto era nível de principado, o confronto era nível de realeza. Deus precisava de alguém que o representasse no mesmo nível de autoridade. E aí então, a gente entende quando Deus diz para esse profeta: não coma e não beba e não volte pelo mesmo caminho. Repita comigo: o nível de autoridade dado por Deus é acompanhado de um nível de exigência da parte de Deus. Não era só o altar e não era só o sacerdote que estava debaixo de uma palavra de Deus. O profeta também estava debaixo de uma palavra de Deus. Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos muito séria. A morte desse homem de Deus
para o profeta que fala em nome dele. O peso da palavra é o mesmo. Todos têm que se curvar diante da palavra, sejam idólatras e sejam profetas. Deus não altera a sua palavra, porque quem está debaixo dela é seu querido. Os irmãos entendem aqui? Se o rei tem que se submeter a uma palavra, o profeta também está debaixo de uma outra palavra. Mas a submissão é requerida. Agora, só que essa ordem dada por Deus, irmãos, era um jejum. Não coma, não beba, isso é um jejum. Diga comigo, um nível elevado de confronto. Nível elevado de confronto. Existe um nível elevado de autoridade. Existe um nível elevado de autoridade. E um nível elevado de autoridade. E um nível elevado de autoridade. É que é um nível elevado de consagração. É que é um nível elevado de consagração. Quanto maior o confronto, maior autoridade. E para ter maior autoridade, maior nível de consagração. Não existe autoridade sem consagração. Agora, na consagração exigida por Deus, estava a sua proteção do profeta. Por que Deus está protegendo o profeta? Eu quero que vocês olhem para o convite dele para o rei. O rei tem a mão paralisada. O profeta, ele fala, ora por mim. O profeta ora, a mão dele é curada. Aí ele vai e faz uma proposta. Vamos à minha casa. Vem comer na minha casa. Vem descansar na minha casa. Vem beber na minha casa. Eu fiz uma pergunta aqui. Eu coloquei assim, pai. Se o rei Jeroboão não estava a mudar sua prática idólatra, olha como terminou o capítulo 13, irmãos. Depois da mão paralisada, depois da mão curada, depois do altar vendido, depois disso, o rei Jeroboão não abandonou seu mau caminho. Continuou a designar entre o povo, todo o povo, sacerdotes para os altares idólatras. Consagrou qualquer um que ele quis para ser sacerdote nesses altares. Isso trouxe o pecado para a casa de Jeroboão. Ele não mudou. Ele não está disposto a mudar. Mesmo com a mão curada, paralisada, mesmo diante de um sinal dado por Deus. Então, se ele não estava disposto a mudar, se ele não estava disposto a reconhecer que Javé era o único Senhor, se ele levou Israel ao pecado, se o nível da influência do seu pecado foi por muitas gerações, se sua idolatria não foi eliminada nem por Jeú, que quebrou os altares de Baal, matou os profetas de Baal, acabou com a casa da carne, nem Jeú sucumbiu a esse tipo de idolatria. Convite ao profeta, a mesa preparada, vocês acham que é para honrar o profeta? Pensa comigo, vem para a mesa de Jeroboão. Você tem um rei que está disposto a adorar o bezerro, que não quer abrir mão dessa idolatria, que não reconhece o Deus que o profeta está pregando, que não quer ouvir esse profeta, que mesmo vendo o sinal não está disposto a ouvi-lo nem reconhecê-lo. Era um reconhecimento de mérito. Aquela mesa era para comemorar a comunhão. Aquela mesa era para comemorar a paz. Somos amigos agora. O que era essa mesa, irmãos? O profeta era seu adversário. O profeta condenava seu pecado. Ele não abriu mão do pecado, não estava disposto. Aquela mesa era para envenenar o profeta. E Deus, para proteger o profeta, diga, não come nada lá, não beba nada lá, porque Deus sabia que a proteção do profeta estava na consagração. Aleluia! Meu Deus! Porque eu não posso esperar outra coisa aqui. A intenção era matar pelo envenenamento. Então a ordem de Deus primeiro era, evite a mesa, evite o envenenamento. Mas Deus também diz,
Não volte pelo mesmo caminho, porque quando você faz o mesmo caminho e a pessoa sabe, ela pode amar emboscada. Deus disse: não deixe que o inimigo, não seja previsível, não deixe que o inimigo saiba o que você vai fazer. Evite a mesa para não ser envenenado e evite o mesmo caminho para não ser emboscado. Diga comigo: na ordem de Deus, está a sua proteção. O princípio aqui que a gente tem é que quando você tem um comportamento previsível, é fácil você cair em ciladas. Pessoas com temperamento não tratado, pessoas com fraquezas no caráter, já não sabe como pegar você muito fácil. Meu Deus! Sabe pegar você muito fácil. Você é previsível. Aquela fraqueza sua não foi tratada. Então ele sabe. Você não é difícil de fazer cair. Por isso que a gente precisa ter um temperamento controlado pelo Espírito. Em vez do diabo surpreender você, surpreenda o diabo. Não faça aquilo que ele espera que você vá fazer. Até aqui, irmãos, esse profeta foi bem sucedido. Amém? Até aqui, ele disse não do rei, entregou a mensagem, missão cumprida. A viagem foi sucesso, a palavra foi entregue, sinal foi dado, a autoridade confirmada, a consagração mantida. Ele podia voltar para ajudar e dizer: missão cumprida. Mas o perigo sempre vem depois do sucesso. E vem de onde menos se espera. Tem uma frase do bispo JB que eu gosto muito. Ele diz assim: se você não encontrar o diabo de vez em quando no seu caminho, você tem que se perguntar se está no caminho certo. Eu gosto dessa frase. Se você não se esbarra com o inimigo de vez em quando, você tem que parar e ver: estou no caminho certo. Agora, o que mais me entristeceu nessa história é que eu vi um ministério de um homem de Deus com uma envergadura semelhante a Elias e Eliseu, na sua autoridade espiritual. Ele chega à sua morte, ele morre não por causa de um rei idólatra, mas ele morre por causa de um profeta. Não foi na mesa do rei que ele foi envenenado, foi na mesa de um profeta que ele foi enganado. Meu Deus. Não é em toda mesa que você tem que se sentar. Não é todo alimento trazido que você tem que engolir, mesmo sendo vindo da boca de um profeta. Cuidado com alimentos que são de oferecidos. Eu postei isso no meu Facebook, postei essa frase. Você precisa enxergar o coração daquele que te prepara uma refeição. Esse profeta é idoso, irmãos. A Bíblia diz que o profeta idoso ficou sabendo que tinha feito. Aqui diz que o homem ele ficou sabendo todas as coisas que o homem de Deus havia feito na cidade. O que ele ficou sabendo? Da palavra dita contra o altar, da sentença. Ficou sabendo do altar vendido. Ficou sabendo da mão do rei paralisada e curada. Ficou sabendo dessas coisas. Mas a Bíblia diz que ele não fica sabendo só disso, não. Eles também disseram que ao seu pai, o que o homem de Deus tinha dito ao rei. Então ele ficou sabendo que o rei convidou o profeta para comer e beber, e que o profeta disse não. Quando ele fica sabendo disso, irmãos, ele sabia que o profeta estava em jejum, ele sabia que o profeta estava em consagração. Então, eu fico pensando, seria o profeta que vinha da parte de Deus? Por que ele quis impedir a consagração do outro? Por que ele quis fazer o outro desobedecer a Deus? E por que Deus não usou ele, que era o profeta, para falar com o rei contra o altar? Se ele era o profeta de Deus. A gente não tem desse profeta nenhuma participação na história mais. Nem o nome dele é dito aqui. Se você ler o livro de Reis, você vai encontrar Ido, Jeú, Jaziel, Zacarias, Ulda. Você vai encontrar muitos profetas. Elias, Eliseu são os mais notáveis. Mas você vai encontrar Micaías, Aías. Todos esses profetas se envolveram na história para falar algo da parte de Deus.
seja para confrontar pecado, como Micaías confronta Acabe, seja para orientar na guerra, como Jaziel faz com Josafá, seja para mostrar o caminho, como Uda faz com os servos de Josias, seja como for. Esse profeta não tem uma única contribuição na história a não ser provocar a morte de um homem de Deus. Nenhuma. A única coisa que ele se prestou foi neutralizar, foi paralisar, foi matar o ministério de um homem de Deus. Por que esse profeta agiu assim? Ambos eram profetas. Mas eu comecei aqui dizendo que quando o autor intitula um como homem de Deus e intitula o outro como profeta, para o autor, esses dois não estão no mesmo nível de autoridade. Então, o que esse profeta velho, irmãos, entende? A diferença entre eles não era apenas na idade, a diferença entre eles era no nível da autoridade. Então, ele diz para o profeta, ele não aceita recusa, ele convida ele quer fazer o outro desobedecer. Sabe o que ele está querendo fazer? Já que eu não estou no mesmo nível de autoridade que ele, eu não posso subir no nível dele, vou fazer com que ele desça para o nível do Cristo. Porque se ele se mantém no mesmo nível, ele era uma ameaça e um confronto para ele. As pessoas iam se perguntar: ué, por que você não denunciou? Por que você não fez o que ele? Porque foi necessário que Deus trouxesse. Ele estava em xeque na sua autoridade. Então ele quer fazer aquele que coloca a sua autoridade em xeque descer no nível de sua autoridade. Agora é interessante que ele faz o convite. Aquele homem de Deus recusou com facilidade e disse não para o rei. Mas aqui ele cedeu. E eu escrevi assim: é mais fácil recusar o convite de um rei que queria matar do que recusar o convite de um profeta que quer enganar. Mas o profeta não aceitou a recusa. Então agora eu vou falar uma coisa que Deus me falou. Eu estava descendo um morro, já tinha terminado a mensagem. Eu desci o morro para ir à cidade, parei o carro para buscar uma coisa com uma pessoa que estudou para mim, sabe? E eu parei para buscar, e eu estou parado esperando que ela traga o Espírito Santo. Trouxe à minha mente o que eu escrevi aqui. Quando o profeta diz: vem comigo, e aquele rapaz, aquele homem de Deus, repete a mesma coisa, não posso aceitar a sua hospitalidade, porque o Senhor me disse, eu estou debaixo de uma palavra dada por Deus, eu não posso comer, não posso beber nesse lugar e não posso voltar pelo mesmo caminho. Olha o que o profeta velho percebe. Ele tem disposição para obedecer. E uma pessoa que tem disposição para obedecer, se não tiver discernimento, eu não preciso forçar a obedecer. Preste atenção nisso. A sua força para obedecer pode ser sua fraqueza, se você não tem discernimento. Porque uma pessoa que é fácil de obedecer, irmãos, eu não preciso usar força nem física e nem da persuasão. Eu não preciso usar argumentos. Ele é fácil. Tem gente que é fácil obedecer, não tem? Tem gente que é difícil. Acho que foi a senhora que falou aqui sobre posição. Posso contar uma piada? Eu posso contar uma piada, só para te contar. Se uma mãe estava corrigindo uma criança na mesa, né? Senta, na hora da comida, a criança em pé. E a mãe diz: senta, e a menina em pé na cadeira. Senta para comer, e o garoto em pé na cadeira. A mãe pegou um chinelo, vai obedecer não? Pegou o chinelo, chegou perto dele: vai sentar ou não vai? Ele sentou, olhou para ela e diz:
Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Não tinha disposição para obedecer. Mas tem gente que é fácil, não é? Obedecer. Você fala uma vez só, vai. Com pessoas que têm facilidade para obedecer, o diabo tem que enganar. Então, o que a gente viu aqui? Qual foi a estratégia? Quando ele percebeu que aquele rapaz não tinha dificuldade para obedecer, ele estava disposto a obedecer, ele então usou de um engano. Olha o que ele faz aqui. Eu botei assim, olha, guarda essa frase: pessoas que não têm problemas em obedecer não precisam ser forçadas, apenas confundidas. Aquele homem de Deus se perdeu aqui, por falta de discernimento. Então, quanto maior for a nossa disposição para a obediência, maior será a necessidade de discernimento. Porque a obediência sem discernimento se torna fraqueza. Qual foi o argumento? Ele diz assim: eu sou profeta como tu. Olha o que ele diz: nós estamos no mesmo time e nós estamos no mesmo nível. Não estava não. Mas ele diz: nós somos no mesmo time, não sou contra você. Eu sou profeta como tu, eu tenho a mesma autoridade que você. Pessoas que se autoafirmam estão se sentindo ameaçadas. Era o que ele estava se sentindo. Ele não tinha aquela autoridade. Mas ele diz assim: e um anjo falou comigo. Notem. E aí está a estratégia. Ele diz: um anjo falou comigo. O profeta disse: o Senhor falou comigo. O homem de Deus. O profeta diz: quem falou comigo foi um anjo. Ele apelou para um sobrenatural. Quase que eu vou falar aqui. Não existe fenômeno sobrenatural. Não existe anjo. Não existe marcha. Não existe visão. Não existe nada. Não existe cura. Não existe nada. Milagre sobrenatural que esteja acima da palavra. O profeta estava debaixo da palavra. O homem de Deus estava debaixo da ordem da palavra. O profeta diz: um anjo falou comigo. Uma experiência mística. Eu tive uma experiência que você não teve. E aí veio um engano, irmãos. Aí, olha, eu fiquei, meu Deus, olha isso aqui. O autor diz: ele estava mentindo. Então, esse profeta admite na sua mente que ele pode fazer uso da mentira para levar o outro a desobedecer a Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta agora para a igreja. Quem foi na história que usou a mentira para levar alguém a desobedecer a Deus? Onde começou isso? No Éden. A serpente fez uso da mentira para levar a mulher a sair debaixo de uma palavra dada por